Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de ciências. Estamos estudando sobre as fases da Lua. Nós vimos aí dois movimentos que a Lua faz, que são o movimento de rotação, que é aquele movimento que ela gira em torno do seu próprio eixo, ela gira sem sair do lugar. Porém, ela também tem um movimento de revolução, que é o movimento que ela faz girando em torno da Terra, ok? E que nós percebemos 4 fases da Lua, ou seja, conforme o Sol brilha, a luz do Sol atinge a Lua e a nossa localização na Terra, nós conseguimos visualizar algumas partes da Lua, que são a que nós chamamos de 4 fases, certo? Então, sobre essas 4 fases, tudo que nós aprendemos sobre a Lua, que é um satélite natural, que não tem luz própria, as 4 fases cheia, minguante, crescente, nova, a influência das marés, né? A influência da Lua sobre as marés. Nós vamos ver agora alguns exercícios, ok? Então, vamos lá. Complete as lacunas do texto a seguir usando as palavras do quadro. Então, nós temos as palavras terra, oculta, água, marés, satélite natural, rotação, revolução, 29,5 dias, menor, lua, altas e baixas. A lua é o único da Terra. O que ela é o único da Terra? Ela é o único satélite natural. Então, aqui a primeira opção, nós vamos escrever satélite natural. Ok? Vamos lá. Continuando. Ela é cerca de 3,5 vezes menor do que a Terra e exerce influência em nosso planeta, como no ciclo das marés. Então, nós temos aqui menor e depois marés. Todos os dias ocorrem nas marés altas e baixas, influenciadas pela força de atração da Lua sobre a água existente em nosso planeta. Então, aqui nós temos a primeira altas e baixas e depois a palavra água, certo? Altas e baixas. Depois água. Continuando. A Lua realiza um movimento ao redor da Terra chamado de revolução e tem duração de aproximadamente 29,5 dias ao redor do próprio eixo. Então, a primeira palavra que nós vamos colocar, revolução. E 29,5 dias. Por esses movimentos terem um período parecido de duração, vemos da Terra sempre a mesma face da Lua. A outra face é chamada de face oculta. Então, aqui nós vamos colocar na ordem as palavras que apareceram. Terra, Lua e oculta. Ok? Então, continuando, vamos lá. Observe as imagens a seguir e responda as questões propostas. Então, nós temos aqui 3 imagens que tem uma diferença entre elas. Qual que é? A localização do Sol.
O que essas imagens representam? O movimento aparente do Sol. Na verdade, o que se move não é o Sol, é a Terra. Então, olha lá. A sequência de mudança de posição aparente do Sol no céu ao longo do dia. Em qual direção nasce o Sol e em qual direção ele se põe? Então, ele nasce na direção leste e se põe na direção oeste. Lembrando que ele exatamente nasce no leste e ele exatamente se põe no oeste nos primeiros dias da estação outono e primavera. Estão lembrados? Então, olha lá, continuando. O Sol nasce na direção leste e se põe na direção oeste. Observem aqui essa figura. Explique o ciclo que ela representa, lembrando de indicar o tempo de cada fase e do ciclo completo. O que essa figura está representando? O ciclo de fases da Lua. Cada fase, qual o nome das fases? Cheia, minguante, crescente e nova. Cada fase dura aproximadamente 7 dias e o total do ciclo de fases da Lua dura em torno de 29,5, 30 dias aproximadamente. Não é isso? Então vamos ver aqui. A ilustração representa a Lua sendo iluminada pelo Sol e as diferentes posições que ela pode adquirir em relação ao Sol, e a Terra tendo como consequência as fases lunares, porque a Lua não tem luz própria. Nós visualizamos a Lua, nós enxergamos aquela luz porque é o reflexo da luz solar, ok? As fases principais levam cerca de 7 dias cada e o ciclo completo dura cerca de 29,5 dias, certo? Então aqui mostra a Lua sendo iluminada pelo Sol e por conta dessa iluminação e do movimento da Lua e da Terra, nós visualizamos ela em diferentes posições, né? Nós visualizamos diferentes fases da Lua. Olha lá. Identifique as fases da Lua nas imagens representadas no hemisfério sul. Na coluna esquerda, depois marque um X na posição correta da Lua em relação à Terra e ao Sol, de acordo com a fase indicada na coluna da direita. Essa primeira lua que nós estamos vendo aqui, uma lua inteira ali, é a lua cheia. E onde está localizada a lua cheia de acordo com a iluminação do Sol, pessoal? Aqui, neste primeiro, porque a luz solar bate nela quase que toda e aí nós conseguimos visualizar ela por completo, a face dela por completo. Segundo, qual é esta lua representada na letra B? É a lua crescente. Se aqui é a lua cheia, onde está a lua crescente? Antes dela ser cheia, ela é crescente. Então, ela vai estar na parte superior da nossa imagem. E aqui, qual é esta lua? A lua minguante. Se a lua crescente está aqui, onde estará a lua minguante? Logo embaixo. Agora, Prof. Ju, por que não tem a lua nova aqui? Porque quando ela está exatamente aqui nesta posição, quando ela é exatamente a lua nova, a gente não consegue visualizar. A gente consegue perceber quando ela começa a se virar e a aparecer na nossa direção, ou seja, a luz solar começa a refletir e a gente consegue visualizar, certo? Por isso que aqui nós não temos a presença da lua nova, ok, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido e compreendido bastante um pouquinho sobre a lua e as suas fases.
Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!